Olá, bem-vinda mais uma vez aqui a este canal e o tema de hoje é Chega de Projeto Identidade. Fernanda, por que isso? Início do ano a gente tem que trabalhar projeto Identidade para as crianças se conhecerem os coleguinhas, conhecerem a professora, às vezes é uma professora nova, às vezes ele está em outra escola, outra turma, então nada melhor do que um projeto Identidade para que essa criança se conheça e conheça o outro. Não. Sabe por que não? Primeiro ponto, porque geralmente esses projetos de identidades que muito circulam aí pela internet, eles são realmente projetinhos prontos, pensados na perspectiva do adulto. Por exemplo, é bem comum você ver dentro desses projetos atividade de qual é o meu nome, qual é o meu sobrenome, tem até um poeminha que colocam nas atividades que as coisas têm nome, mas não têm sobrenome, que nós temos sobrenome, né? Faz um poeminha, às vezes os projetos vêm cheios de poemas no diminutivo, meu cabelinho, meu olhinho, é um modo de infantilizar a criança, então a linguagem eu também não acho apropriada. Vem aquelas atividades de qual é a sua altura. É basicamente parece até uma ficha técnica de coisas da criança. Ainda não vi ainda, mas acho que daqui a pouco inventam. Qual o seu tipo sanguíneo, né? Com quantos metros você nasceu? Vai quase uma ficha técnica ali da criança, né? Fê, mas é legal esse tipo de projeto para as crianças saberem sobre elas. Ok, tem informações. Quer dizer que se você aplicar um projeto desse, a criança não vai aprender? Não é isso. A criança vai aprender. O que você for ensinar, ela vai aprender alguma coisa. A questão é como você quer gerenciar esse processo, como você, como educadora, vai mediar esse processo de aprendizagem. É você dando algo pronto, e sendo que este algo pronto requer que ela dê uma resposta que você já tem ali, como correta. Por exemplo, tem também dentro desses projetos prontos rostinhos, aqueles rostos, bota lá um rosto redondo e aí diz, desenhe o teu rosto. Gente, quem disse que todo mundo tem rosto redondo no planeta? O meu até é, né? Mas nem todo mundo tem. Então, assim, não é melhor você pegar, dar um espelho para a criança, para que ela se olhe e que ela possa se desenhar no espelho? Não é melhor você pedir uma fotografia dela e pedir para que ela olhe para a fotografia e faça um desenho num papel, né? Bota um papel grande. Enfim, assim, as possibilidades de criação de espaço são muito melhores. E é neste ponto que eu quero tocar com você. Então, a BNCC, as diretrizes curriculares e o currículo, inclusive, de muitas cidades, baseados nas diretrizes na BNCC, no meu caso, que sou da Bahia, no próprio currículo Bahia, eles nos orientam a trabalhar na perspectiva das pedagogias participativas. Se você não conhece o que é uma pedagogia participativa, dá uma pesquisada, vale muito a pena. Então, a BNCC, ela está ali tendo como base as pedagogias participativas, que rapidamente aqui ele dizendo, o aluno deixa de ser o aluno passivo, que vai ficar respondendo a esses projetos prontos, e ele passa a participar dessa construção com você. Então, para a gente ser bem rápida aqui, ao invés de você dar esse projeto pronto, você vai construir com essa criança, por exemplo, um itinerário de pesquisa. Saia da ideia de projeto pronto, venha para uma ideia de projetação. Então, eu vou projetar ali, depois de conversar com as crianças, ouvir os questionamentos, as dúvidas delas, o que elas querem aprender, porque, gente, é muito natural que se você chegar num grupo novo, você tem curiosidades para saber sobre as pessoas. Então, por que não senta e pergunta às crianças, né? O que vocês gostariam de saber sobre o grupo? Sobre o que vocês querem pesquisar? Porque a gente aprende na relação com o outro. E aí você pode criar um itinerário de pesquisa com essas crianças que não precisa ser sobre o bendito tema identidade. Você pode, por exemplo, se uma criança fala que gosta muito de bichos, de repente ela encontra um outro colega que gosta de bicho, um outro colega que gosta de bichos. Eu gosto de bichos da fazenda. E este grupo de crianças você pode organizar elas num pequeno grupo de pesquisa. Então, olha, primeiro ponto, quando a gente fala de identidade, de conhecer o outro, essas crianças acabaram de conhecer que elas têm um ponto de interesse em comum, elas adoram animais.
Então, essas crianças vão estar conversando ali, fazendo um projeto de pesquisa que faz sentido para elas, e é nesse envolvimento de pesquisa que elas vão se conhecer. Vão conhecer a elas, obviamente, que ali vai ter um papo do que eu sei, do que o outro não sabe, né? Do que o outro sabe e eu não sei. Então, assim, é muito claro que a gente cresce, inclusive nós adultas também, nós profs também, por isso precisamos estar muito fazendo trocas com outros professores. Então, nós também aprendemos na relação com o outro, aprendemos também na relação com os materiais e na relação com o espaço. Vou te dar um exemplo desses três para você entender mais ou menos como é que você pode estar trabalhando. Então, primeiramente, na relação com o outro, lá dentro de um projeto de pesquisa. Eu já falei que a criança vai aprender o que ela sabe, o que o outro não sabe. Ela vai estabelecer conversas com essas crianças, vai saber os limites delas também. Então, por exemplo, as crianças estão investigando um material novo. Você botou aqui. Então, se a criança aprende também na relação com o material, ela vai saber se ela consegue segurar aquele material, se o material for muito pesado, se o material é muito leve, o que é que ela consegue fazer com esse material. Ela começa a conhecer os limites do seu corpo na interação com esse material. Ao mesmo tempo que ela está aqui utilizando esse material e brincando com essas crianças, né, com as crianças do outro grupo, ela pode descobrir o limite dela, que às vezes ela não quer dividir, às vezes ela não quer compartilhar as coisas, ela quer tudo para ela, então ela está começando a conhecer um pouquinho dela. Começando a conhecer também um pouquinho do outro, porque o outro colega pode não aceitar, ou o colega pode aceitar. Tem aquela criança que quer comandar tudo, dizer como tudo tem que ser, e tem aquela que é passiva, gosta só de observar o que os outros fazem, e tem aquela que não aceita, que ela quer também ter a participação dela. Então, olha como num simples trabalho de pesquisa, envolve, né, uma série de relações, uma série de aprendizados. E na relação com o espaço. Por exemplo, eu já levei minhas crianças várias vezes pro parque lá da escola e tem muitas professoras que não deixam eles escalarem a casinha. Então, eles sobem na janela, da janela eles ficam tentando subir na parte de cima da casinha para ficar com as perninhas penduradas, assim, né? Tem a parede aqui da casa, elas gostam de ficar com as perninhas penduradas aqui, balançando. E tem muitas professoras da escola que não gostam, mas eu deixo os meus alunos subirem. Né? Contanto que ali eu esteja olhando, que eu esteja acompanhando, eu vou sempre falando com eles, vá com calma, perceba os limites do seu corpo, veja até onde você consegue ir. Então, dentro desses anos de sala de aula aí, eu já devo ter na educação infantil quase uns 10 anos, creio eu, falando por alto. Mas assim, eu nunca tive um problema de uma criança fazer algo que ela percebesse que ela não conseguia. E não é porque eu digo, não vá ao limite do seu corpo, metendo medo. Eu falo para que ela tenha consciência. Então eu fico ali olhando. Se ela percebe que ela tá cambaleando, eu olho para ela e falo, e aí? Vai continuar? Você acha que você consegue equilibrar e ir subindo mais? Tem criança que faz sim, consigo, e realmente sobe. Tem criança que faz, não, vou descer, ou então vou ficar por aqui. Então, isso é uma forma de se conhecer na relação ali com o espaço, inclusive com o material que está naquele espaço. Eu posso correr por esse espaço? Eu tive um aluno que ele era muito grande, na minha turma de 3 anos, o pai dele era muito grande, ele também cresceu, né, ficou gigantão lá, mesmo com seus 3 aninhos de idade, muito grande, ele inclusive era o maiorzão da turma, assim, disparado. E ele tinha muita dificuldade em equilibrar esse corpo grande. Então, quando ele, até caminhando, ele já cambaleava, já tropeçava. E quando ele ia correr, então, meu Deus do céu, era certo dele se bater com alguém, cair ou ele cair sozinho e acabar se machucando. Aí, tanto que eu optei por deixar a sala cada vez mais livre, porque ele era muito grande, às vezes ele esbarrava e se machucava só, e às vezes ele ainda caía por cima de uma outra criança que era bem menor do que ele, e a criança sentia aquele peso, né, porque não é que ele era gordinho, né, gente, ou cheinho, mas o fato dele ser muito alto já pesava muito em cima da outra criança. E aí machucava muito os menores. Então eu optei por deixar esse espaço mais aberto. E comecei a conversar com ele. Você precisa saber, olha para o espaço e percebe se você pode correr aqui dentro ou não. Porque olha como você está caindo. Tenta ter essa noção de onde você consegue correr e de onde você não consegue correr. E aí aos poucos ele ia, tipo,
no decorrer, né, do percurso da escola. Então ele ia caindo e correndo. Eu, e aí, aqui dá pra correr desse jeito? Ele, não. Aí quando ele tava na área de fora, ele corria, não caía. Eu, e aí, aqui foi melhor pra correr? Ele foi. Então ele começou a perceber aonde ele conseguia, né, com o equilíbrio, o controle corporal que ele tinha, correr com tranquilidade, onde ele não conseguia, porque ele caía só ou caía derrubando os colegas. Então perceba como esses 3 itens de relação com o outro, com o material e com o espaço, é realmente o que importa nesse processo de se conhecer, conhecer o lugar, conhecer as outras coisas e também os outros adultos, porque ele interagia comigo. É nessa interação comigo que eu vou mediar e ajudar ele a perceber o mundo à sua volta e não perguntando numa atividade de papel qual é o seu brinquedo favorito, qual é a sua comida favorita, do que você gosta de brincar, porque a criança às vezes, um ponto inclusive bem importante, às vezes eles nem sabem responder. Já me deparei com isso. Eu trabalhava num município que tinha essa proposta, e aí quando a gente ia perguntar para as crianças, elas ficavam assim, cri, 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 sabe? E aí você fica com aquela atividade se perguntando, coloca o quê? O menino não disse nada. E aí? Então, por vezes nós questionamos, inclusive, esse material que era um item do portfólio, né? Então, assim, o portfólio do início do ano, focado na ideia do projeto Identidade, ele vinha com essas propostas. Então, vamos entrevistar as crianças e perguntar a elas do que elas gostam. Ou vamos fazer uma entrevista, levar perguntas para as crianças entrevistarem os pais. Às vezes a gente tem criança que nem fala, gente. Ou, mas a criança que fala, a gente não manda uma atividade assim. Manda, muita gente manda assim, né? Ou então, a gente pede ao pai para ler e responder. Ou, qual o intuito de mandar o pai ler e responder? O que é que a criança vai fazer ali? Qual é a interação da criança? Você está enviando uma proposta para o pai fazer? Então, fica aqui, na verdade, essas reflexões para que você pense a respeito. Eu realmente sugiro que você saia da ideia desses projetos prontos de identidade e vá lá, chega no início do ano, conversa com a tua turma, colhe informação das crianças, faz uma rodinha de conversa mesmo com elas, faz uma assembleia com elas, né? Procura ver quais são os gostos dessa criança, observa o que é que ela faz quando ela chega na escola, do que ela gosta. E aí, escreve um itinerário de investigação. As minhas crianças estão gostando de encaixar e desencaixar muito material. Será que eu posso criar um espaço ali com materiais de encaixe para ela ir pesquisando o que é que encaixa no quê? Isso é um contexto investigativo. Outro contexto investigativo para crianças maiorzinhas. Aí as crianças chegam aqui e falam muito de comida. Então, vamos criar aqui uma mini cozinha. A escola tem um pátio, leva para o pátio, faz uma cozinha lá, bolos de areia, confeitos, vamos ver o que é que sai desse contexto de investigação, né? Eu já fiz, por exemplo, uma cozinha dentro da sala. Dessa cozinha dentro da sala, eu elaborei um restaurante do lado de fora da sala, no nosso parque. Então, fiz um restaurantezinho ali naquele parque. Então, aos poucos, isso são espaços que você vai criando para a criança ir fazendo as investigações dela. Então, por exemplo, começou dentro da sala, foi a minha primeira proposta com eles, para recebê-los. Então, eu criei uma cozinha, criei um quartinho, né, com bonecas para eles ficarem ali se cuidando, que a minha intenção era como é que essa criança vive dentro da casa dela. Eu queria saber como era esse cotidiano fora de casa. O que é que eles fazem lá fora? Para que eu conheça essa criança e essa família. E eles foram me dando informações. E eu também comecei a perceber o quanto eles estavam gostando de fazer comida e de servir a comida. E eu falei, onde é que a gente faz bastante comida e serve? Num restaurante. Então, vou permitir isso a eles. E também existia uma demanda de querer escrever. E aí eu montei o restaurante do lado de fora e coloquei post-its e canetas
para que as crianças ficassem, por exemplo, fazendo pedido das comidas e colocando na parede, tipo, pro chefe, ó, chefe, tem que cozinhar isso aqui, olha, fizeram esse pedido de comida lá. E aí eu tenho até uma foto da parede cheia de post-it, assim, com eles escrevendo os pedidos. E era engraçado, porque eles... É engraçado, não, é bonitinho, né? Aí eles estavam aqui fazendo a comida, eles olhavam pra parede, assim, como quem tava lendo, né? E aí ia fazendo a comida. E isso é o que, gente? Se não se conhecer, conhecer o mundo à sua volta. Isso é uma prática de leitura ali, de escrita. Então, ela tá lendo o pedido, ela tá escrevendo, a outra está escrevendo o que ela quer que quem tá na cozinha prepare. Então, nada melhor do que aprender desta forma, e é como realmente os nossos documentos orientadores nos ensinam, que é trabalhar em cima dos eixos norteadores, que é a brincadeira, as brincadeiras e as interações. Beleza? Então, fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, curte aí e beijos, e vamos trocando aí muitos aprendizados.